Culto, 1/4 de hora, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor, 15 minutos de ações de graças, 1/4 da palavra. Oh, que maravilha! Graça e paz em nome de Jesus, começando o dia com o culto 1/4 de hora. 1 hora de oração, aonde os primeiros 15 minutos, meditação na palavra de Deus, depois 15 minutos clamando ao Senhor, intercedendo ao Senhor, depois 15 minutos de louvor, aonde você se conecta adorando ao Senhor e encerra o culto 1/4 de hora com ações de graça. É isso aí, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, 15 minutos de louvor e 15 minutos em ações de graça. Ontem nós estávamos falando sobre essa tremenda palavra de Pedro, acrescentai a vossa fé. Segundo Pedro, capítulo 1, verso 4 em diante, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Porque se em vós houver e aumentarem essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A fé que gera oração poderosa é a fé centrada na pessoa que tem todo o poder, Jesus Cristo de Nazaré, que veio em carne e sangue, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Fé na competência de Cristo em fazer e fazer da forma grandiosa. É a fé que ora grandiosamente. Por isso que o leproso lança mão do poder de Cristo. Senhor, se quiseres, tu podes me tornar limpo. Lá em Mateus capítulo 8 a gente vê isso. No que diz respeito a esse ponto, Jesus questionou os homens cegos que vieram até ele para serem curados. Vocês creem que eu sou capaz de fazer isso? E eles responderam, sim, Senhor, nós cremos. E ele então, tocando nos olhos deles, disse, que seja feito segundo a fé que vocês têm. Vamos conferir isso daí lá em Mateus capítulo 9, Evangelho segundo Mateus, capítulo 9, versículo 28 e 29 nos diz assim, e quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele e Jesus disse-lhes, credes vós que eu possa fazer isso? Disseram eles, sim, Senhor. E tocou então os olhos deles, dizendo, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se lhes abriram e Jesus ameaçou-los, dizendo, olha, que ninguém saiba. Essa é uma fé que age. É uma fé que tem atitudes, ou seja, assim como o cego de nascença, ele que vai se lavar no tanque de Siloé, quando ele é ordenado para que atravesse a cidade e vá até o tanque de Siloé e tire o lodo de dentro dos olhos, essa é uma fé de atitude, que demonstra atitude. Por que Deus pediu para um cego, Jesus pediu para um cego atravessar a cidade e se lavar no tanque de Siloé? Para provar a obediência dele. Como Pedro também, em Genezaré, que joga imediatamente as redes na direção que Jesus ordena, agora lança à direita do barco, sem questionar ou sem duvidar. Tal fé retira a pedra do sepulcro de Lázaro prontamente. Já cheira mal, faz 4 dias, tira a pedra. Uma fé que provém da oração, mantém os mandamentos de Deus e faz aquilo que é prazeroso aos olhos dele. Essa fé é a fé que pergunta, Senhor, o que queres que eu te faça? Muitas vezes ficamos esperando Deus responder, o que queres que eu te faça? Quando Deus está esperando nós dizermos, Senhor, o que queres que eu te faça? E ele responde de imediato, muitas vezes, a essa situação. Ele quer que você haja sobre fé. Andamos por fé e não por vista. Então devemos fazer a mesma declaração que os homens e mulheres de fé faziam. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E ao ouvir, obedeça. A obediência auxilia a fé, que por sua vez auxilia a obediência para fazer a vontade de Deus. É essencial
ter verdadeira fé. E a fé, ela é necessária para a absoluta obediência. Essa fé também é provada. Essa fé também tem o teste da paciência, esperar com paciência. Como é difícil ter paciência quando precisamos dela, quando necessitamos agir em paciência, em perseverança, muitas vezes não, aí que nós vemos que não temos essa paciência, essa fé. A demora é geralmente o teste e a força da fé. Quanta paciência é requerida quando vem tais tempos de provação. Jacó orou com propósito e com fervor para ser salvo de Esaú, mas antes que aquela oração fosse respondida, havia muito a ser feito por e com Jacó, né? Ele tinha que ser mudado, ele tinha que passar pelo vale de Jaboque, ele tinha que ter um encontro com Deus, assim como Esaú. Jacó tinha que ter a experiência do vale de Jaboque, ele tinha que ser transformado num novo homem antes que Esaú pudesse ser um outro novo homem. Existem situações que primeiro Deus quer mudar em nós, para depois, através de nós, fazer alguma coisa. Deus quer nos mudar antes de nos usar para mudar alguém. Talvez você esteja tanto clamando por alguém e Deus quer que a mudança comece em você. Jacó teria que se converter a Deus, ter um encontro real, verdadeiro, genuíno. Chega de viver das experiências do seu pai Isaac, chega de viver das experiências do vovô Abraão. Ele tinha que ter as próprias experiências com Deus. Jacó tinha que se converter a Deus e ter o seu encontro com Deus antes que Esaú se convertesse a Jacó. Entre as muitas notáveis declarações de Jesus sobre oração, nenhuma é mais impressionante do que a gente encontra em João capítulo 14. João capítulo 14, a partir do verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. A fé em Cristo é a base de toda obra e de toda oração. Todas as obras impressionantes dependem de orações impressionantes. E toda oração, ela é feita em nome de Jesus Cristo. Que lição incrível, de estrondosa simplicidade é essa oração em o nome do Senhor Jesus. A fé, ela cobre as necessidades temporais e espirituais. A fé, ela dissipa toda a ansiedade indevida e preocupação desnecessária sobre o que comer, o que beber, o que vestir. Quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus, essas coisas vos serão acrescentadas. A fé, ela vive no presente, ela considera que cada dia tem o suficiente para o seu próprio mal. A fé vive dia após dia e dissipa todo o temor do amanhã. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. A fé traz o grande sossego à mente e paz ao coração. Como o profeta Isaías nos declara, Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Quando nós oramos, dá-nos o pão nosso de cada dia, nós estamos, de certa forma, excluindo o amanhã da nossa oração. Nós não vivemos o amanhã, nós vivemos o hoje, vivemos o agora, mas buscamos a graça ou o pão de amanhã. Os que vivem no presente prosperam e obtêm a melhor vida. Oram melhor os que oram pelas necessidades de hoje, pelas necessidades presentes, não pelas futuras, as quais podem tornar nossas orações desnecessárias ou redundantes por não existirem ainda. Basta cada dia o seu mal.
As verdadeiras orações, elas nascem das provações e das necessidades presentes. É na pressão, é na aflição que muitas vezes a gente ergue um clamor ao Deus Todo-Poderoso. O pão para o dia de hoje é o suficiente. O pão dado para hoje é a maior garantia de que haverá pão amanhã. A vitória de hoje é a certeza da vitória de amanhã. Nossas orações precisam ser focadas no hoje, no presente. Viva cada dia como se Cristo voltasse hoje. Devemos confiar em Deus hoje e deixar o futuro nas mãos do Deus Todo-Poderoso. O presente chama presente porque é um presente de Deus para você, para o dia. O futuro, a Deus pertence. Então a oração é a tarefa e a incumbência de um dia após o outro. O maná do dia, a oração diária para as necessidades de hoje. Comece um dia diferente, comece a viver o hoje, exatamente colocando este dia, os desafios de hoje, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Cada dia demanda do seu pão, assim como cada dia demanda sua oração. Nenhuma quantia de oração feita hoje vai ser arquivada para amanhã. Nenhuma quantia de oração feita hoje bastará para a oração da manhã. Por outro lado, nenhuma oração pelo amanhã tem valor para nós hoje. O maná de hoje é o que necessitamos. Amanhã, Deus verá as nossas necessidades e eles serão supridas em Deus, porque Ele é o Deus que não volta atrás na sua palavra. Esse é o tipo de fé que busca ao Senhor a provisão diária. Este é o tipo de fé que Deus busca em nós. Portanto, deixa o amanhã com as suas preocupações, as necessidades e os problemas nas mãos daquele que é o dono do tempo. Não está limitado no tempo cronológico, mas ele tem nas suas mãos o tempo cronológico porque ele vive no Kairós. Não há como armazenar a graça e a oração de amanhã hoje. Tampouco há como armazenar a graça de hoje para as necessidades do amanhã. Nós não podemos ter graça do amanhã hoje. Comer o pão do amanhã, orar pelo amanhã, se preocupar e estar ansioso com o dia do amanhã. Jesus nos ensina isso no capítulo da oração, Evangelho segundo Mateus. Evangelho segundo Mateus, os discípulos perguntaram: Mestre, ensina-nos a orar. Ele ensina a oração do Pai Nosso e depois ele vai falando sobre as solicitudes da vida, mas ele começa dizendo no verso 25: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, nem pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, e nem quanto ao vosso corpo pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Sem dúvida, se possuímos fé, teremos o suficiente para o dia. Quero indicar aqui o meu livro, O Deus de 24 Horas, onde você aprende a lançar sobre ele toda a ansiedade. Vamos orar. Pai de amor e Deus bendito, graças te damos, ó Pai, porque a cada dia o Senhor renova a nossa porção de fé e a cada dia o Senhor não nos deixa ser provado além do que possamos suportar. Venha dar sabedoria para vivermos esse dia com excelência, com graça, com direção, estratégia e para que possamos ter experiências de fé neste dia que se chama hoje. Pai de amor e Deus bendito, que cada passo seja dado segundo a tua vontade. Perdoa os nossos pecados, falhas, fraquezas, iniquidades, transgressões
e renova a nossa vida, Senhor. Proporciona hoje, Senhor, experiências tremendas na Tua presença, para que a cada dia venhamos viver o melhor que o Senhor tem para nós. Clamamos pela Tua obra, pela Tua casa, clamamos, desperta e aviva a Tua obra, Senhor, no meio dos anos e no meio dos anos as notifica, no nome que está acima de todo nome, no nome precioso de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e fique conosco. 1 hora de oração, culto de 1/4 de hora. 1/4 de hora da palavra, 1/4 de hora orando. Aproveite agora os próximos 15 minutos e coloque seus motivos diante do altar, diante daquele que pode mudar a história. E depois 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ações de graça. Fique firme, estamos juntos aí no clamor, 1/4 de hora, 1 hora de oração. Deus te abençoe e até amanhã. Culto 1/4 de hora.